fez, agora nós vamos para dar continuidade à nossa aula de História, certo? Que é a aula de hoje, do dia 24 de março de 2021, certo? Então, nessa quarta-feira, nós vamos estar trabalhando o conteúdo Agricultura e o desmatamento de floresta, né? Nós sabemos que a agricultura é aqueles que trabalham, que sobrevivem na roça, é aqueles que trabalham para sobreviver, são agricultores. Desmatamento de floresta é aqueles que destroem as florestas, muitas das vezes sem necessidade. Por isso que hoje, atualmente, o IBAMA cai em cima dessas pessoas por conta de extinção de animais, né? Por conta de desmatamento de floresta, essas queimadas à toa, que o pessoal gosta de queimar as florestas, né? Acabando às vezes com a madeira de construção de casa, de móveis, matando até os animais inocentes que vivem na floresta. Então aqui ele está falando, né, do desmatamento da região nordestina até o sul, a região do sul, certo? Então tá aqui a imagem falando, e nós temos aqui um pouco sobre esse conteúdo. Então ele diz: pesquisadores afirmam que o café chegou à atual cidade de Belém do Pará por volta de 1727. Por quê? Devido aos tipos de solo e às condições climáticas do território brasileiro. As plantações de café cresceram seu cultivo e expandiram para outras áreas. Entre elas, os estados atuais foram o Maranhão, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, entre outros, né? Então, ao migrar para a cidade do sul, especialmente para as áreas da Mata Atlântica, as plantações de café foram beneficiadas com solo rico em nutrientes. Por quê? Porque quando não faz esse desmatamento, traz esse benefício, essa nutrição do solo para a plantação. Porque quando fazem queimada nessas matas, está matando um nutriente, digamos que seja a nutrição que as nossas plantas precisam, certo? Então aí na página 37, nós temos aí sobre a Mata Atlântica, né, de 1500 e a Mata Atlântica atual. Vamos observar, né, a de 1500 para atual. Qual é a Mata Atlântica que está mais conservada? Então, em que região havia maior concentração na Mata Atlântica? Com certeza era a região do sul do Brasil. Por quê? Porque ele diz que no sul do Brasil foi quando trouxeram a plantação do café, por causa da concentração, que havia menos desmatamento nessa região. Então, além da região sul do Brasil, as outras praticamente haviam, né, a maior redução de Mata Atlântica. Então, redução é porque tinha mais desmatamento. Então, de acordo com o texto, né, o mapa, ele faz essa relação entre a agricultura e a Mata Atlântica. Por quê? Porque a agricultura foi um dos maiores fatores responsáveis pelo desmatamento da Mata Atlântica. Por quê? Porque eles fizeram esse desmatamento para que houvesse essa agricultura. Então, por isso que a agricultura foi um dos maiores responsáveis por esse desmatamento, certo? Então, nós temos aí na página 38 que a convivência dos imigrantes, né? A conhecer os imigrantes, aprender a conviver com eles, a convivência dos imigrantes, das pessoas estrangeiras de um país para outro.
porque cada país, cada localidade tem o seu modo de ser, seu modo de se vestir, seu modo de falar, seu modo de pensar, seu modo de agir, certo? Então, aqui ele está falando de uma escola de São Paulo, onde recebeu a maioria de alunos de outros países. Então, ele foi obrigado a conviver com essas pessoas, a conviver com diferentes linguagens, a conviver com diferentes ideias, diferentes gestos. Então, você vai ler o texto, certo? Para você entender um pouco. Tem aqui a opinião, né, do professor. Você vai ver aqui o aumento onde ele diz, olha, é que os alunos de São Paulo são alunos mais de 80 países que desembarcaram, né, por questões de faltas de oportunidades, né, a perseguição política, essa perseguição política no caso de conjunto de ideias, de opiniões, porque muitas das vezes nem todos os lugares aceitam a opinião das pessoas. Então, por isso, por uma perseguição política de guerra, né, entre os estrangeiros, bolivianos, né, vários outros estados, então vieram para as escolas de São Paulo. E no início tiveram um conflito por causa de pensares diferentes, de agires diferentes. Então, ele diz aqui, ó, o diretor Cláudio Marcos Neto, 49 anos, diz ter encontrado uma escola mergulhada em violência e intolerância quando chega em 2011. Por quê? Porque os brasileiros cobravam até pedágio. O que é pedágio? É uma taxa. Por exemplo, eu estou na rodoviária e tenho que pagar uma taxa para me desembarcar dali. Assim era eles. Então, eles pagavam esse pedágio de um colégio de colégio de outros países, né? Sobre ameaças de agressões. Então, para mudar essa realidade, o que foi que o diretor fez? Passou a reunir alunos estrangeiros e seus pais para discutir suas experiências. Depois pediu que as crianças convidassem colegas brasileiros para as discussões. Misturou várias regiões, várias religiões, países com outros, e a família para poder discutir e chegar num bom senso. E foi isso que acabou com a violência, né? Assim ele afirma. Então, hoje as escolas têm cartazes de diferentes linguagens, mural, que representam diferentes etnias, que são grupos humanos que se distinguem de outros costumes, línguas, tradições, certo? Estimulados pela atmosfera cosmopolita, que nesse caso é o lugar onde as pessoas, né, de diferentes países se localizam. Eles têm onde ficam professores, alunos também passaram a propor iniciativa. Entre elas está o caso de 2 alunas com a ascendência boliviana que dão aulas de espanhol para os colegas. Então o que foi que ele propôs, né? Essa união de um país com o outro. Por isso que hoje, né, somos obrigados a aprender várias línguas. Porque nós não convivemos só com as pessoas brasileiras, convivemos com pessoas, né, estrangeiras, de vários outros países. Então, vem aí as questões. De acordo com o texto, o que está acontecendo nas escolas públicas de São Paulo? Né? O que foi que aconteceu lá? Não foi o aumento do número de alunos estrangeiros, né? Quais são os motivos do aumento dos estrangeiros nessas escolas? Porque lá no texto deixou bem claro que foi a falta de oportunidade, perseguições políticas, guerras de outros países de origem. Então, a terceira questão, ele diz, com a cor vermelha, grife no texto os trechos que revelam intolerância dos alunos de São Paulo aos alunos estrangeiros. Então, lá no texto você vai
grifar de vermelho, uma cor vermelha. Eu não tenho um pincel, passa um tracinho com a caneta vermelha. E com a cor azul você vai dizer qual foi a atitude, a intolerância que revelou a atitude do diretor da escola. O que foi que ele fez para que essa intolerância acabasse? Aí você também vai passar um tracinho com a caneta, pode ser azul ou um pincel. Se você não tiver, pode ser a caneta azul. Lá onde ele diz qual foi a tolerância que o professor foi obrigado a tomar, certo? Então, a nossa atividade de história está aí na página 37 e 39. Você vai ler o texto e vai responder essas questões dessas páginas, tá bom? Então, tenha uma boa aula, bom retorno às atividades, vamos ser pontual e desde já agradeço a participação de vocês e a compreensão de todos. Até a próxima.